Olá pessoal, boa noite meus irmãos, boa noite minhas irmãs da Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam, cidade de Madre de Deus. Estou aqui, Ivandro Gomes, mais uma vez com vocês esta noite para falar desse tema que vocês viram aí, fazer o bem, faz bem. Com essa musiquinha de fundo, vamos nos achegando. Temos aqui esse canal para essa partilha esta noite dessas informações, conversarmos um pouco, debatermos um pouco este tema interessante que a coordenação nos propôs. E para mim é uma honra mais uma vez estar reunido com vocês, ainda aqui virtualmente, mas de novo podendo experimentar um pouco mais do conhecimento sobre a nossa doutrina espírita. Eu vou trazer algumas questões aqui para vocês sobre esse tema, algumas abordagens para nossa reflexão, faremos alguns apontamentos aqui de algumas obras, e nesses instantes desta noite de muita paz, de muita luz, eu não poderia deixar de agradecer a mentora espiritual da casa, Irmã Miriam, a todos os trabalhadores, a todos meus amigos que sempre me acolhem nesta casa, a coordenação na pessoa de Ellen, a Francisco, que sempre está também conversando comigo, Nilzete, enfim, a todos vocês trabalhadores, muito obrigado meus amigos, meus irmãos, por mais uma oportunidade de crescermos juntos. Eu sempre costumo dizer que a palestra é primeiro para nós, né, expositores. Não sei se eu sou expositor, eu venho aqui conversar com vocês, mas depois ela é para nós, todos, né? Então a gente vai partilhar aqui. Desde já eu já peço, vamos compartilhar esse vídeo, vamos curtir essa postagem, mesmo que você não goste, curta, não custa nada, porque aí a gente vai estar alavancando o canal da Cecim no YouTube, permitindo mais acessos, permitindo mais divulgação da doutrina espírita, né? Hoje, que é um sábado, né, vivemos aí mais um feriado, tem algumas pessoas que ainda estão em clima de feriado, né? Embora a sexta-feira tenha sido um dia útil, 22 de abril, o dia do achamento, do descobrimento, da invasão do Brasil, como cada um queira definir na sua concepção ideológica, mas 21 foi o dia de Tiradentes e hoje nós estamos aqui, 23, seguindo o nosso trabalho, seguindo com a nossa proposta de elevação da doutrina espírita. Então, minha gratidão, gratidão, gratidão a todos e todas, encarnados, desencarnados, presentes e participantes agora, ao vivo, e presentes e participantes também que nos ouvirão depois, numa outra oportunidade, já que este trabalho ficará disponível aqui no canal da Cecim. O chat está aí para todo mundo interagir, para todo mundo participar e a gente também responder por lá a todas as questões, as dúvidas, as implementações que cada um julgar necessárias, tá certo? Então vamos começar? Não trouxe slides hoje não, gente. Vamos tirar aqui o som pra gente não interferir e ninguém ficar com sono. E vamos começar pra valer, que a gente vai falar aqui sobre uma das obras que tem muito a ver com quem quer aprender, quem quer estudar um pouco mais sobre o Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Já viram que o meu tá bem batidinho, né? Não reparem não, porque eu uso muito ele. E por que eu trago aqui o Livro dos Espíritos pra gente começar falando desse tema, fazer o bem faz bem, né? Porque a gente precisa entender como é que a doutrina espírita aborda este assunto. E quando a gente fala de fazer o bem, faz bem, lá na doutrina espírita, neste livro aqui, a gente vai entender que fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas é também ser útil. Kardec disse isso através dessa obra da codificação. E essa utilidade nossa, ela vai acontecer na medida do possível, mas toda vez que o auxílio for necessário, nós temos que estar presentes. Então não é só a caridade material. Quando a gente fala de fazer o bem,
a gente pensa muito na caridade material, não é? Então a gente pensa em dar o alimento a quem não tem, a gente pensa em dar uma roupa para aquele que passa frio, a gente pensa no colchão, a gente pensa no lençol, a gente pensa no abrigo, mas não é só essa caridade material, é também o ser útil. Então nós precisamos ser úteis ao nosso próximo, na medida do possível, segundo as possibilidades de cada um. Então nunca tem aquela desculpa de que eu vou esperar me aposentar para ajudar, né? E outras coisas mais que a gente costuma dizer quando a gente fala de fazer o bem. Então, começando aqui a nossa reflexão através do Livro dos Espíritos, eu trouxe um ponto importante aqui de lá do capítulo 1 da Lei Divina Natural, no item o bem e o mal, quando a gente vê na questão 646, Kardec perguntar aos espíritos o seguinte: o mérito do bem depende de algumas condições ou há diferentes graus de mérito no bem? Olha que pergunta interessante. Então, para eu fazer o bem, depende da condição que eu tenho, ou existem méritos diferentes de acordo com essa condição que eu tenho? Então, se eu estou desempregado, se eu ganho um salário mínimo, se eu sou um político, se eu sou um empresário, enfim, existem méritos diferentes segundo o grau que eu tenha de condição para ajudar o próximo? E aí a resposta vem nos dizer o seguinte: a resposta vem que o mérito do bem está na dificuldade em praticar. Não há mérito em fazer o bem sem esforço e quando não custa nada. Deus tem mais em conta o pobre que partilha de seu único pedaço de pão do que o rico que dá apenas o supérfluo. Foi o que Jesus ensinou ao falar da esmola da viúva. Então, repito, isso está lá no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 2. Lei... Capítulo 2 não, capítulo 1, Lei Divina Natural. Certo? Esse tópico é o bem e o mal. Então é a última questãozinha desse tópico, antes de divisão da lei natural. Ou seja, gente, o que conta é a condição da gente, mas sobretudo a nossa intenção. Então, se o pobre tira o pouco que tem para doar, o pão, como ele diz aqui, o único pedaço de pão, e doa, isso para Deus tem mais força, tem mais importância, tem mais valor do que aquele rico que deixa o pão apodrecer, por exemplo, mofar, estragar, não faz uma torradinha, não faz um bolinho, um pudinzinho, nada disso. Prefere estragar, jogar fora, do que doar, do que fazer o bem para o próximo. Ou então ele pega aquele pão um pouquinho e doa, mas não lhe faz falta. A gente pode pensar numa outra situação parecida quando a gente se lembra da mãe. Por que da mãe, Evandro? O que a mãe tem a ver com isso? A gente fazer uma analogia. Porque a mãe, ela deixa de comer para alimentar o seu filho. Quantas vezes a gente já presenciou situações desse tipo? A mãe alimenta primeiro o filho, depois come. Eu já vi situações diferentes, mas na grande maioria é assim que acontece. Primeiro a mãe alimenta os filhos, depois ela se alimenta. A natureza, inclusive, é assim. As mães, elas tiram o alimento do bico para dar aos filhotes dos pássaros. As mães caçam para os filhotes comerem e depois elas comem o resto que ficar. O ser humano, ele deve agir da mesma forma. Primeiro ele vai alimentar aquele mais fraco, aquele que depende mais do outro, para depois se alimentar, ou não. Quantos casos a gente já viu de pessoas numa condição mais difícil e que alimentam os filhos e passam fome. Quantas histórias nós conhecemos reais, quantas pessoas próximas a nós que nós já encontramos e que passam fome, mas não deixam de dar o alimento ao seu filho. Então, esse valor, essa qualidade, ela tem em consideração para Deus muito mais do que aquele que tira de si o que de fato não vai fazer falta. E aí imaginemos, pior ainda, quando nós não tiramos,
quando nós, por exemplo, insistimos em manter o nosso guarda-roupa entupido de roupas. Insistimos em ter dezenas e dezenas de calçados, quando na verdade nós só temos um par de pés. Quando nós temos vários estilos e tipos de roupa que nós nunca usamos, esperando o frio que nunca chega, esperando o calor que naquela região não tem, ou até mesmo esperando emagrecer. Esperando. Enquanto tem pessoas que estão enfrentando as situações agora, neste momento. Então, quando a gente consegue se colocar no lugar dessa mãe que ajuda a matar a fome do filho, mesmo passando fome, esse bem que ela faz, para ela é tão grandioso que é como se Deus a alimentasse. É como se Deus, através das energias, do amor, da caridade, do bem ao próximo, da abnegação, da devoção, da partilha, viesse encher de bálsamo, encher de luz, encher de satisfação espiritual aquela mãe, aquele ser que abriu mão de si, ou seja, venceu um dos males da humanidade, que é o egoísmo, que a gente não pode esquecer disso. Quando a gente fica velho, a gente se torna mais egoísta ainda, né? A gente, quando é jovem, tem, né? A criança tem aquela coisa de sempre querer tudo pra si. Depois vai crescendo e a gente tem que ensinar que isso não é certo. O brinquedinho que tem inveja, que não gosta que ninguém pegue, que não gosta que ninguém mexa. E aí a gente vai tirando isso, esse egocentrismo, esse egoísmo em relação aos objetos, mas também em relação às pessoas. E aí quando a gente se torna adulto, também enfrentamos isso em nossas vidas cotidianas, que a gente só pensa em nós, só venha nós, vosso reino nada. E tudo isso vai de encontro com o que Deus espera de nós nessa mudança interior que nós precisamos ter para sermos seres mais evoluídos, para estarmos de fato sendo criaturas dignas de pertencer a um planeta de regeneração, que é para onde estamos caminhando. E aí a gente segue adiante ainda no Livro dos Espíritos para refletir mais um pouco e vem para a questão 894, que é lá do capítulo 12. Aí a gente já está na terceira parte do Livro dos Espíritos. E o capítulo 12 tem o título Perfeição Moral. E essa questão que eu estou falando, ela está no tópico Virtudes e Vícios. A questão 894 diz assim: há pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem precisar vencer nenhum sentimento contrário. Tem tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam. Então a pergunta foi feita dessa forma: as pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem vencer nenhum sentimento contrário, tem tanto mérito quanto aquelas que precisam lutar para vencer, para poder fazer esse bem? E aí a resposta dos Espíritos diz: as que não têm de lutar é porque nelas o progresso está realizado. Então já estão mais evoluídos, né? Lutaram antes e venceram. Então um dia já foram iguais a esses que precisam lutar para se desapegar às coisas, por exemplo. Para estas, os bons sentimentos não custam nenhum esforço e suas ações parecem todas naturais. Para elas, o bem tornou-se um hábito. Deve-se honrá-las como a velhos guerreiros que conquistaram respeito. Então, como ainda estáis bem longe da perfeição, nós, essa resposta é para nós, esses exemplos espantam pelo contraste e são mais admirados por serem raros. Mas sabei que, nos mundos mais avançados, o que aqui é exceção, lá é regra. Então, se nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, isso que a gente considera aqui como exceção, lá vai ser regra. Então, a gente também vai começar a ver certas coisas com olhos de aceitação maior e com olhos de não tanta surpresa em relação a essas circunstâncias. E aí vem: o sentimento do bem, ele é espontâneo por toda parte, porque são habitados só por bons espíritos, estes planetas mais evoluídos. E uma única má intenção seria para eles uma exceção
monstruosa. Por isso, nesses mundos, os homens são felizes. E assim será na Terra quando a humanidade se transformar. Compreender e praticar a caridade no seu verdadeiro sentido. Lembram que eu falei no início de sermos úteis, não apenas a caridade material, mas sermos úteis no nosso dia a dia? Então, estes que não fazem esforço para doar, para fazer o bem, para ajudar o próximo, eles estão mais evoluídos. Eles já estão num patamar que nós precisamos chegar. Eu digo nós assim porque se nós ainda estamos apegados às nossas coisas, se nós temos dificuldades, se a gente só ajuda no final do ano, no dia da criança, em datas específicas, por exemplo, nós precisamos avançar, nós precisamos evoluir. Então ainda estamos no caminho. Por isso que eu estou dizendo nós. Aí cada um faz a sua reflexão, viu, gente? Não estamos aqui para julgar nem apontar ninguém. Mas cada um de nós vai fazer a sua reflexão. E quando eu terminar aqui, cada um de nós vai abrir o seu guarda-roupa para ver se realmente tem coisa demais sobrando. Vai olhar a despensa de casa para ver se a gente está deixando as coisas passarem da validade sem utilizar. Para ver se a gente está comprando coisa em demasia, se os nossos armários estão cheios de copos, de talheres, de pratos, de vasilhas, enquanto tem gente que está comendo numa folha de bananeira. Então tudo isso a gente precisa parar e pensar. Até porque tem aquele ditado que diz assim: quando a gente morre a gente não leva nada, fica tudo aí, não tem como levar no caixão. Brincam até com aquela história do dinheiro, que as pessoas que gostam muito, que são muito apegadas em dinheiro, e aí chegaram a família muito esperta e disse assim: já que ele quer ser enterrado com dinheiro, a gente passa um cheque e ele, quando chegar lá, desconta, como se fosse possível descontar um cheque lá. Então o que a gente vai levar não são os bens materiais, o que a gente vai levar são as nossas qualidades morais, é a nossa evolução, a nossa mudança interior. Isso é o que nós vamos levar quando sairmos desta amarra física. E aí vem, gente, aqui na questão 897, ainda do mesmo capítulo 12, e a pergunta é feita da seguinte forma: é repreensível aquele que faz o bem sem visar recompensa na terra, mas na esperança de ser recompensado na outra vida, para que lá sua posição seja melhor? Esse pensamento prejudica seu progresso? Então a gente tem que pensar que a gente vai fazer o bem porque a gente vai ser melhor na outra vida? A resposta é assim: é preciso fazer o bem pela caridade com desinteresse. Então eu não tenho que fazer o bem só porque Ivandro está dizendo hoje que se eu fizer o bem eu vou evoluir, eu vou participar de um planeta de regeneração, eu vou conseguir o meu progresso para outro mundo, eu vou ser recompensado. Eu já frequentei uma casa que o pessoal falava muito de uma tal de contabilidade. E aí dizia que quando a gente chegasse lá no plano espiritual, a gente ia ver a contabilidade para ver se está tendo prejuízo ou se está tendo lucro. Então tudo que a gente fazia, que a gente dizia, que a gente pensava, as pessoas diziam assim: vai para contabilidade, viu? Vai para contabilidade. Como eu fiz ciências contábeis antes de fazer matemática, eu sempre me perguntei: como é isso assim? Porque a gente vive uma doutrina de livre-arbítrio. A gente vive uma doutrina onde nossas escolhas vão gerar as consequências para os nossos atos, para as nossas atitudes, para o nosso comportamento. Então, como é que eu vou ficar agindo hoje pensando numa recompensa, num recebimento que eu vou ter no futuro? Porque o próprio Evangelho diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então nós precisamos estar atentos a isso, fazer o bem sem olhar a quem, é outra expressão do nosso Evangelho também muito conhecida de todos. Eu não tenho que estar preocupado com o futuro, ou com quem eu vou ajudar, ou até pior, eu não tenho que estar preocupado se o bem que eu vou fazer àquela pessoa um dia vai poder me recompensar fazendo o bem de volta a mim. Porque tem gente que diz assim: eu vou ajudar fulano porque no dia que fulano tem condição, no dia que eu precisar, fulano vai me ajudar. Já está errado. Eu não posso pensar dessa forma. Eu vou ajudar Ellen, porque aí quando Ellen puder vai me ajudar também, porque Ellen tem condição, viu? A família de Chico é uma família bem apoderada financeiramente. Nilzete, eu vou ajudar Nilzete, porque na hora que eu precisar, Nilzete tem lá os filhos dela, a família toda, vai me ajudar. Não, gente, eu não posso pensar dessa forma. Eu tenho que ajudar qualquer um, não importa nem o nome de quem seja que eu estou ajudando. A gente ajuda uma instituição e depois quer compensar a caridade no imposto de renda.
Então, a gente tem que fazer. Ah, Ivandro, mas é lei, tá lá na lei, mas não importa a lei. Porque a lei divina, ela se sobrepõe a qualquer lei humana. Não é? Então, se eu não posso descontar no imposto de renda, eu não vou deixar de fazer a caridade por isso, eu vou continuar fazendo. Então, a gente precisa ter em mente qual é o nosso verdadeiro motivo, a nossa verdadeira razão para estarmos aqui neste plano. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de fazer o bem? Repare, fazer o bem faz bem. A gente está fazendo o bem se sentindo bem de verdade, porque se a gente não estivesse se sentindo bem, a gente não está fazendo o bem de verdade. Porque é um objetivo direto, não tem o que questionar. Vai ser assim, ponto. A gente vai se sentir bem fazendo o bem. Se a gente não está se sentindo bem, a gente precisa parar e ver o que é que está errado. Se quando eu dou as minhas roupas, eu dou os meus calçados, eu dou o alimento, eu estou me sentindo mal com aquilo, eu tô sentindo falta daquela roupa que eu usava, daquele calçado que eu gostava tanto e tal, eu tenho que esperar rasgar para doar, eu tenho que esperar fazer um buraco no sovaco para eu doar. Ah, a pessoa costura. Gente, por favor, a gente precisa mudar muito. A gente precisa refletir muito os nossos comportamentos. Vixe, já tem 21 minutos. Deixa eu adiantar. Daqui a pouco ela me corta aqui. A questão 899 vem dizer o seguinte: 2 homens são ricos. Ó, o que eu estou falando aqui. Um nasceu na riqueza e nunca conheceu a necessidade. O outro deve sua riqueza ao trabalho. Tanto um quanto o outro a empregaram para a satisfação pessoal. Qual é o mais culpável? A resposta, essa eu trouxe de propósito, ó. A resposta é: aquele que conheceu os sofrimentos. Ele sabe o que é sofrer. Conhece a dor, mas não a alivia nos outros, porque muito frequentemente nem se lembra dela. Olha o egoísmo aí. Olha o orgulho. Olha a vaidade. Então, a gente precisa, sim, fazer. A gente precisa ajudar. Mas não importa se nós viemos ou não de um passado de bonança. Até porque quando a gente vê essas situações, a gente sabe que aquelas famílias que são bem apoderadas e que normalmente os filhos herdam o patrimônio de maneira, vamos dizer assim, sem esforço algum, muitas vezes colocam esse patrimônio para dilacerar. As próprias obras que a gente estuda da codificação trazem exemplos disso. Lembram daquela história do celeiro? Lembram da história do cetil que é dado e a pessoa tinha que plantar e aí render não sei quanto e não sei quanto. Sabe, tantos exemplos a gente tem do que é dado e que não é recompensado ou não é dado devido ao merecimento. Eu costumo dizer assim, que aquilo que tem mais dificuldade, a gente costuma dar mais valor. Eu acho. É uma visão minha, viu, gente? Pessoal. Mas quando a gente tem uma certa dificuldade para alcançar, conquistar algumas coisas em nossas vidas, a gente passa a dar um valor maior àquilo, sabe? E isso é muito importante porque faz com que a gente dê o devido respeito a essas conquistas que Deus nos concede. Porque nada que a gente consegue aqui, a gente não consegue por mérito próprio. A gente tem, sim, através do nosso mérito, a anuência do nosso Pai. Porque por mais que a gente queira determinada coisa, a gente só vai conseguir se Deus achar que é o momento certo. Não é o nosso momento que determina a conquista de nada. E sim, além do nosso mérito, do nosso merecimento, também a vontade do nosso Pai. Se tiver escrito lá que um de nós vai ganhar na Mega Sena, um dia, um de nós vai ganhar na Mega Sena. Mas se não tiver escrito, por mais que a gente jogue e tal, isso não vai acontecer. A probabilidade, inclusive, é muito pequena para que 1 em milhões consiga receber o prêmio, ainda mais sozinho. E a gente só quer quando está acumulada, a gente só quer aquela mega da virada, a gente só quer quando acumula 2, 3, 4, 5 semanas seguidas, enquanto tem o prêmio semanalmente. E aí quando a gente pensa nesse prêmio, a gente pensa em quê? Em comprar bens? A gente pensa em ajudar o outro? A gente pensa em dividir? Como é o pensamento de cada um de nós? Então, tudo isso é coisa que a gente precisa refletir. E aí vem
Questão 902. É errado desejar riqueza para fazer o bem? Foi o que eu falei. Eu só vou fazer o bem no dia que eu ganhar na Mega Sena, que eu puder ter dinheiro de sobra para ajudar, porque agora meu salário não me permite. Aí a resposta diz assim: o sentimento é louvável. Olha como os espíritos são suaves com a gente. O sentimento de desejar riqueza é louvável, sem dúvida, quando ele é puro. Mas será esse desejo desinteressado e não esconderá nenhuma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem não é frequentemente a si mesmo? Então, quando a gente pensa em ganhar um certo vulto, um certo dinheiro, quem é que a gente pensa primeiro? É no outro ou é na gente? É em reformar a casa, em comprar um apartamento, é comprar um carro, é fazer uma viagem, é trocar os móveis de casa, ou a gente pensa no outro primeiro, naquele que está passando dificuldade? Então, tudo isso está escrito aqui, não sou eu que estou falando, só estou aqui complementando. Então esses pontos todos aqui vêm nos fazer refletir essa questão em relação a fazer o bem. E aí vem, nesse capítulo ainda, perfeição moral, mas já no outro tópico, que é características do homem de bem, a questão 918. Por que sinais pode se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Repetir. Por que sinais pode se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Aí a resposta diz assim: o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida são a prática da lei de Deus e quando ele compreende por antecipação a vida espiritual. Então nós precisamos compreender, acima de tudo, para nos tornarmos homem de bem, a vida espiritual. E aí vem uma nota. Na nota é dito o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, perguntará se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem nada a se queixar dele, enfim, se fez aos outros o que gostaria que fosse feito a ele. O homem cheio de sentimento, de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, e sacrifica o seu interesse à justiça. É bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raça, nem de crença, e aí eu complemento, nem de orientação sexual, nem de idade, nem de nada. Então a gente não ajuda porque eu vou ajudar porque é o grupo de negros, eu vou ajudar porque é o grupo de LGBT, eu vou ajudar porque é o grupo de nordestino, eu vou ajudar porque é o grupo do partido político. Não, ajuda sem titubear, sem pensar. E aí vem: se Deus lhe deu poder e riqueza, vê essas coisas como um depósito do qual deve fazer uso para o bem. Não tira disso nenhuma vantagem, porque sabe que Deus que os deu pode tirá-los. Então essa riqueza, tudo que nos é dado, pode ser retirado a qualquer momento. A gente fala muito isso em relação à mediunidade. Mediunidade é dada a todos. Uns têm a mediunidade ostensiva, outros não. Mas essa mediunidade ela pode ser retirada também se a gente fizer mau uso. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, por serem seus iguais diante de Deus. Usa da sua autoridade para elevar-lhes o moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. Então, quem tem cargos, quem tem poderes, não pode estar humilhando, não pode estar pisando, não pode estar maldizendo ao outro, não. Tem que estar elevando, tem que estar enaltecendo, tem que estar favorecendo, tem que estar privilegiando no sentido de crescimento interior. Não é o privilégio individual de criar situações de inimizade, de competição desenfreada. A gente hoje vive uma sociedade competitiva ao extremo, que muitos de nós passam por cima de qualquer um para alcançar o que a gente deseja. Então precisamos refletir muito em relação a essas nossas posturas. É indulgente o homem de bem para com as fraquezas dos outros.
por saber que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Todos nós temos falhas, todos nós somos fracos, temos medo de algo, todos nós temos dificuldade. A própria pedagogia, quando fala das inteligências múltiplas, ela diz que é muito difícil nós alcançarmos o padrão em todas, mas cada um desenvolve aquele seu mecanismo, aquela sua linha, aquele seu lado intelectual, o que não o desmerece em relação ao outro. Então, se um desenvolveu melhor a inteligência lógico-matemática, isso não faz dele melhor do que aquele que desenvolveu a inteligência artística, o dom da música, por exemplo, o dom da dança, ou até mesmo por dom das letras, da poesia. Então, tudo isso tem sua importância no desenvolvimento humano. E aí vem. Se lembra dessas palavras do Cristo, que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, todos nós temos erro, todos nós temos dificuldades, todos nós temos o nosso telhado de vidro. Então, não nos cabe apedrejar o telhado do outro, quando nós também temos as nossas falhas, os nossos defeitos, que Deus conhece profundamente, porque Deus conhece o íntimo de cada um de nós. Não precisa ninguém dizer, não precisa aqueles que guardam os nossos segredos chegarem para contar. Deus conhece, Deus sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos, as nossas respirações, os nossos desejos bons ou não. Ele conhece. Não é vingativo o homem de bem. A exemplo de Jesus, ele perdoa as ofensas para se lembrar apenas dos benefícios, porque sabe que será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeitem seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, assim como gostam que respeitem os seus. Então a gente diz assim, respeite para que seja respeitado. Mas a gente tem que respeitar, e não só exigir o respeito. Então, se a gente vai com 7 pedras, a gente vai ter que esperar que o outro responda de alguma forma. E muitas vezes a gente se surpreende quando o outro responde de uma forma diferente. Aquela história de dar uma face, né, da outra. Então, que é responder de uma maneira inesperada, de uma maneira surpreendente e, em geral, de uma maneira positiva. Então, a gente já passa de 30 minutos na nossa conversa. Vocês estão participando aí, a gente vai estar comentando também no chat. E aí, eu trouxe aqui mais algumas obras para a gente estar pontuando nesses instantes que permeiam a finalização da nossa reflexão, do nosso bate-papo. Certo? Passa rápido, né? Eu falei tanto, mas é isso mesmo. Eu trouxe aqui, gente, um livro. Esse eu vou deixar para o final. Importante para a gente falar, porque a gente fala muito de nós, mas eu acho que também é necessário a gente falar da nossa instituição. Por que eu digo isso? Porque toda casa espírita tem seus trabalhos. Tem o trabalho mediúnico, tem o trabalho da infância e juventude, tem o trabalho doutrinário, né, que é a coordenação de estudos adultos, tem também o seu trabalho de atendimento fraterno, e aí de passes. E aí, por falar de atendimento fraterno, eu quero aqui fazer uma alusão a uma frase que eu achei aqui no site, eu estou aqui olhando, que é o site somostodosum.com.br, e diz justamente o tema que a coordenação escolheu para a gente: fazer o bem faz bem. Somos todos um autoconhecimento. E a frase diz assim, eu achei isso muito importante: um dos trabalhos voluntários que a Casa Espírita oferece é o atendimento fraterno, que é uma tarefa social onde se busca receber bem, orientar com segurança todas as pessoas que procuram a casa. Diante da superação de diversas dificuldades, aí ele elenca: emocionais, físicas e espirituais, sempre à luz do Espiritismo. Então, o atendimento fraterno numa casa espírita é a oportunidade que o trabalhador tem para exercer o bem e se sentir bem. Porque lembre-se que essa noite a gente está conversando sobre isso. Fazer o bem faz bem. E aí eu trouxe aqui, nesse livro de Valdo Pereira Franco, Palavras de Luz, um livro de diversos espíritos, uma mensagem que fala justamente sobre o atendimento fraterno. Tá aqui, deixa eu achar aqui, achei. Eu boto sempre o marcador para separar, né?
está lá no capítulo de assistência social, que a pergunta central é o que dizer dos centros onde predominam atividades apenas no campo da assistência social. Aí ele fala, né, que a escolha da instituição através da orientação espiritual, né? Tem centro que trabalha com trabalho social, tem centro que foca mais no trabalho mediúnico. Cada casa exerce a sua função de acordo com a orientação do alto e a decisão dos seus trabalhadores. Mas aí vem aqui, ó, qual é o objetivo do trabalho assistencial no Espiritismo? E aí Divaldo diz: o de promover o homem, libertando-o não dos efeitos da miséria que o leva ao sofrimento, mas das suas causas geradoras. Objetivando o Espiritismo a transformação moral do homem, está implícito que este se encontra vinculado a erros por ele mesmo praticados e dos quais ele se deve libertar pelo esforço que desenvolve em favor da própria felicidade. Então nós só vamos nos libertar dos erros que nós cometemos quando a gente se desenvolve em favor da nossa própria felicidade. Assim, a maior ação que se pode realizar na assistência, né, espiritual, ou melhor, no atendimento fraterno, é a de ajudar o indivíduo a encontrar as raízes do seu erro para poder libertar-se dele, enquanto não logra o cometimento de se liberar das causas passadas, aquelas que o levaram a delinquir, tornando-o um atormentado ou sofredor. A nós trabalhadores do atendimento fraterno, cumpre a assistência socorrista, que lhe dá os meios para, se bem aplicados, atingir aquelas metas essenciais. Daí a assistência social, a caridade material, sem a caridade moral da iluminação do beneficiado, serem apenas paliativos, cujos efeitos logo desaparecem, porque, não erradicadas as causas, permanecem-lhe as consequências. Então precisa-se trabalhar, ou melhor, auxiliar nas causas, para que as pessoas descubram as causas e corrijam-nas, para que possam assim se sentir melhores, mais livres, mais leves, mais libertas dos atavismos passados. Allan Kardec foi de uma propriedade, de uma sabedoria inigualáveis. Ele estabeleceu que o egoísmo é o câncer que corrói o organismo social e que o homem sofre os efeitos da sua própria atitude. Conscientizar o indivíduo para as suas responsabilidades é a primeira tarefa da ação espírita no trabalho do socorro e da caridade. Assim, toda vez que empreendermos a tarefa socorrista, tenhamos em mira a iluminação do socorrido, a fim de que ele não gere novos fatores desencadeadores de problemas para o futuro. Na velhice, na fase da senectude, em que o indivíduo já não dispõe de tempo para reparar os erros passados, nem para criar meios para reabilitar-se deles, tem lugar a ação da beneficência generosa. É a caridade gentil, que alberga a dor, mas que também prepara o indivíduo para os futuros cometimentos reencarnacionistas. Então, se já está chegando o fim, não tem mais tempo, é também preciso que os trabalhadores da assistência preparem aquele indivíduo para as próximas vidas, para que ele venha sabendo que ele tem algo a resgatar, porque nada ficará, um ceitinho não ficará sem ser cobrado, né? Nós teremos que responder por aquilo tudo que fizemos. E aí ele vem aqui, continua dando uma aula de como a gente deve seguir. E traz um trechinho aqui que é muito bonito, porque fala de uma terapia preventiva em que ele se lembra de Maria Montessori, que recebe a visita de uma dama rica e lhe pergunta: professora, em que idade eu devo começar a educar a educação de meu filhinho? E aí a mestra, criadora da casa dei Bambini, em Roma, retorque-lhe e diz: e qual a idade de seu filhinho? A dama então responde: tem 1 ano. E Maria Montessori conclui: vá depressa, porque você já perdeu o melhor período da vida para educar seu filho, que é este que está passando. Então, a hora é agora. Não temos mais 1 aninho como essa criança dessa dama que, né, que questionou Maria Montessori. Nós já temos, eu, por exemplo, já tenho 40 anos, né? Então, a gente já passou da idade de se corrigir, de se trabalhar, de ajudar, de não esperar nada em troca.
de fazer a nossa parte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, erguemos as mangas e vamos à luta. Vamos trabalhar. E aí vem mais um livro aqui, Lições para a Felicidade, uma obra de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles, onde no capítulo 17, intitulado A Ação do Bem, já começa com um trechinho aqui, ó, abrindo o capítulo. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? A resposta do Livro dos Espíritos: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, gente, não adianta só não fazer o mal. É preciso que nós façamos o bem. E aí vem aqui e diz, ó: eis porque o bem é manifestação inconfundível, ao mesmo tempo estímulo para a sua exteriorização e campo de expressão dos conteúdos que o constituem, tais a fraternidade, ternura, solidariedade, perdão, caridade. Acionar os mecanismos que o tornam realidade no mundo da forma deve sempre constituir motivação de vida para todos aqueles que o sentem medrar e expandir-se como um hálito divino. Não basta, portanto, deixar de fazer o mal. É necessário empreender esforços para fazer todo o bem possível e imaginável, dentro das próprias forças, sem exageros, porém, sendo necessário, deve-se fazer o bem mesmo com sacrifício, porque isso o torna mais significativo perante Deus. Quando não se o pratica, sendo possível, medra o mal que arrasta corações e vidas no rumo do despenhadeiro, ceifando existências que poderiam ser conduzidas na direção da felicidade. Então, nós precisamos, eu não vou ler mais, porque eu tenho aqui a frase para o texto aqui para encerrar, mas esse livro aqui é muito bom. Agrada a Deus toda e qualquer ação meritória, porque faculta o interrelacionamento útil, olha aí de novo a utilidade, entre as criaturas que em estado de sociedade se necessitam para progredir. Se a gente não vive sozinho, a utilidade que nós engendramos em nossas vidas para benefício do outro será um motivo de enobrecimento. Claro, porque a gente vai estar vivendo em prol da sociedade, em prol da melhoria daquele com as quais nós convivemos, e isso vai fazer com que a gente transforme a nossa vida, a vida de outrem e também a vida que nos cerca. Quando nós modificamos o nosso comportamento, nós somos, de certo modo, um modelo para o outro. Essa mudança de comportamento, ela, como modelo, como exemplo, ela pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Então, a gente vai ser modelo para esses pequenos, para essa criança, por exemplo, de 1 ano, que a dama pergunta a Maria Montessori quando deveria começar a educá-la. Então, nós já estamos educando quem está chegando aqui, com o nosso comportamento, com as nossas ações, mas precisamos também refletir qual é a maneira que nós devemos engendrar para sermos espíritos melhores nessa sociedade em evolução, neste planeta em mudança, em transformação. E aí, para encerrar, eu trago aqui mais uma obra, né, de Divaldo Franco, mas esse pelo Espírito Marco Prisco, Diretrizes para uma Vida Feliz. Vamos lá? É o capítulo 40 deste livro, certo? O último capítulo do livro. E eu quero ler esse trecho para fazer o nosso encerramento e já agradecendo por mais essa oportunidade de aprendermos juntos a fazer o bem, fazendo o bem para nós. Então, faça o bem. Como diz, né? Medrado diz assim: me queira bem, porque vai te fazer bem. Então, queramos o bem para todo mundo, mas não só queramos o bem, façamos o bem também, porque fazer o bem faz bem. E aí, o título qual é, gente? Faça o bem. Eu vou até mostrar para vocês. Ó, Ellen, como você é danada. O título do capítulo 40, Faça o bem, para encerrar nossa conversa de hoje. E aí diz assim, ó: ore em favor do seu próximo, tanto quanto gostaria que ele o fizesse por você. Evite o recitativo, no qual a emissão mental se encontra ausente. A prece intercessória é, antes de tudo, um ato de amor, de simpatia, de interesse fraternal. Pensar de forma elevada em alguém constitui uma forma de envolvê-lo em uma onda de amizade que lhe propiciará recomposição de energias
caso haja carência, ou lhe aumentará a capacidade de recursos, se já os possuir. A mente pode ser comparada a um dínamo gerador de forças. A carga emocional e a intensidade do interesse impelem a energia que produzem na direção objetivada. Mesmo inconscientemente, esse intercâmbio ocorre através das ondas que são enviadas e captadas a todo momento. Pense de maneira edificante e envie o seu pensamento de bondade em favor dos amigos, dos enfermos, dos carentes, dos que sofrem, nunca arremessando contra aqueles que lhe fazem adversários as vibrações perniciosas, buscando rechaçar as que lhe chegam mediante as que são portadoras de afetividade e de perdão. A continuidade da experiência redundará em salutares benefícios para você mesmo, para nós mesmos. Porquanto, orar pelo próximo, em última análise, é ligar-se-lhe, amá-lo, crescer interiormente e sintonizar com o amor de Deus, que a tudo e a todos sustenta e edifica. Então, gente, que esse amor de Deus nos sustente, nos edifique, né? Que Ele faça com que nós possamos nos sintonizar com esse bem, que a gente possa praticar cada vez mais o bem, que a gente possa cada vez mais ajudar, ser útil e que a gente possa assim se sentir bem, porque só assim nós estaremos crescendo, evoluindo moralmente, espiritualmente e também auxiliando na evolução deste planeta que habitamos, transformando assim a Terra num planeta de regeneração, que esse é um caminho sem volta. Então, mais uma vez, eu quero agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer à espiritualidade, aos benfeitores espirituais, aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, a todos aqueles irmãos iluminados que nos cercam, que se acercam de nós para o bem, para nos ajudar, para nos auxiliar, sem esperar nada em troca, que tantas vezes nós os damos as costas, não é isso? Então, quero agradecer assim por mais essa oportunidade, desejando a todos os meus amigos, os meus irmãos da Cecim, uma noite de muita paz, de muita luz, de muito bem, de muita calma, tranquilidade, serenidade, que ao nos deitarmos possamos repousar o nosso corpo e que o nosso espírito possa seguir para onde for necessário no trabalho e desdobramento, que a gente possa ter as nossas forças revigoradas, que o bem que a gente faz ao outro possa se transformar em graça nas vidas de todos. Irmã Miriam, muita luz. Meus amigos e meus irmãos, muita paz, muita saúde, que todos aqueles que se encontram doentes, que se encontram tristes, magoados, deprimidos, nesse instante possam receber a visita dos benfeitores espirituais para a elevação e para a melhoria que cada um necessita, que cada um precisa, que cada um também merece. Paz e bem. Muito boa noite e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe e até a próxima.